Quando a gente está aqui no consultório, um consultório particular, e eu tô abrindo essa live, nem marquei nada, é bem de surpresa mesmo, mas eu vou deixar gravada para todos vocês. Quando a gente está no nosso consultório, a gente presta um serviço, e esse serviço ele tem que ser recíproco, a gente precisa de reciprocidade, conexão e vínculo. E existem algumas situações, e eu inclusive abri essa live para mostrar para vocês que mesmo depois de 20 anos de formada, com toda a experiência acadêmica e clínica que a gente tem, as situações dos seres humanos de relacionamentos, elas não mudam. Elas sempre existem. Por mais cuidados que nós possamos tomar e que a gente toma, muitas vezes nós vamos ter situações em que eu vou falar e vou ter vontade de dizer: essa mãe eu não quero atender. E veja, quando eu falo que essa mãe eu não quero atender, é a mãe mesmo, não é a criança. Porque a criança ela está inserida dentro de um contexto. E toda criança, anota bem isso, toda criança a gente consegue atender, a gente consegue atender toda criança. A gente só não consegue atender as crianças quando os pais não nos permitem. Então, você pode, eu não sei quanto tempo de profissão você tem, mas o que eu quero te passar com essa nossa conversa? Quando a gente atende criança, eu já falei isso em outros momentos, não basta apenas o meu relacionamento com a criança. A criança é meu paciente, mas para a criança ser meu paciente, eu preciso que o adulto responsável por ela seja meu paciente. Me permita que ela seja meu paciente. E esse adulto responsável, ele vai criar um relacionamento comigo, com a minha equipe. E quando esse relacionamento não for dos melhores, eu muitas vezes posso encerrar esse tratamento. Eu posso deixar muito bem claro que, olha, eu não sou o profissional que você esteja procurando. Então, em que situações, por exemplo, e agora é uma bem recente, em que eu não quero mais atender essa mãe? Eu não quero, a gente pode indicar alguns outros profissionais, mas geralmente elas nem querem as nossas indicações porque a situação saiu estremecida. E quando que isso acontece? A gente fez de tudo. Sabe quando você faz de tudo? Você fez a sua anamnese, você fez a interpretação da sua anamnese, você agiu de acordo com a ciência, com os seus valores, com os seus princípios, com a transparência, com a ética. Você explicou tudo o que tinha que ser explicado, você fez todas as anotações, você seguiu o método dentista de criança direitinho. E quando a gente segue passo a passo, entendendo, usando da ciência, usando de todos os conteúdos que a gente tem, qual é a chance de errar? Muito pequena, mas como tudo na vida, não existe 100%. Às vezes, alguma coisa não vai dar muito certo nesse meio do caminho. E tem mãe que a gente vai dizer: eu não quero atender. Por quê? Porque para eu atender uma criança, eu preciso desse relacionamento. E este relacionamento precisou de um combinado e um acordo. E se eu fiz um combinado e um acordo, ele tem que ser cumprido por duas partes. Se ele não for cumprido por duas partes, deu-se por encerrado. Entendeu? Então, a mãe chegou, a criança está com muita dor, a criança está em estado de dor, edema, latejando aquele dente, a criança acorda de madrugada com dor. E essa mãe, ela entrou num protocolo de condicionamento. E você explicou para essa mãe que essa criança, neste momento, com aquele quadro de dor, não dava para entrar no protocolo de condicionamento antes da consulta. Antes de fazer, eu teria que agir na urgência e na emergência e depois fazer o condicionamento. E para isso, eu precisaria estabilizar aquela criança. Doutora Thelma, dá para sedar? Dá. Vamos sedar? Vamos. Mas a sedação aumenta. Com a sedação, a gente tem aumento dos honorários. Então, os pais preferiram, em função de todo o contexto, a estabilização, para a gente remover aquela dor.
E depois disso, o que eu preciso, depois de uma consulta mais pesada, mais difícil, em que a criança chorou muito, em que os pais se sentem culpados? Eu preciso fazer com que essa criança venha em várias consultas de prevenção, de condicionamento, para a gente tentar resgatar esse momento de dor. E veja, esse momento de dor e esse medo do dentista não aconteceu por causa minha. Aconteceu porque os pais, por medo, ficaram adiando o tratamento e quando trouxeram em caso grave. E aí a gente tem que agir, não me resta outra saída. E quando eu tenho que fazer essa ação, o que eu sugiro, o que eu recomendo, o que a gente já explica tudo. Olha, venha em sessões de condicionamento depois, para que esse comportamento da criança seja desmistificado, que ela veja que não dói, que a prevenção é o melhor caminho. Isso é o que a gente recomenda. O que essa mãe faz? Não entra no programa de prevenção, não traz a criança para situações mais tranquilas e preventivas. Ela só traz a criança quando o rosto está em edema. Tudo que a gente fala, tudo que a gente explica, tudo que a gente manda escrito, parece que entra para um ouvido e eu nem vou te falar que sai pelo outro. Porque se entrasse por um ouvido e saísse pelo outro, pelo menos passou. As informações se cruzaram. Não. Entrou por um ouvido e saiu pelo mesmo ouvido. Pela mesma orelha, né? O que eu tenho para te dizer disso? Essa mãe eu não quero mais atender. Por quê? Porque eu vou ser eternamente a grande vilã dessa criança. Toda vez que essa criança tiver medo de dentista e falar em dentista, quem que vai vir na imagem dela? Eu. E o que eu fiz? Nada além de tirá-la de um processo agudo de dor. Mas, numa criança que não tinha condições de colaborar, as condições financeiras dos pais eram restritas para conseguir uma sedação. A gente fez sobre estabilização e os pais só trazem a criança em estado de urgência e emergência. O que eu posso fazer nesse momento? Tirar a dor da criança? Eu posso. Mas aí vem alguma coisa de acordo com os meus princípios e valores. Não é isso que a gente ensina no método dentista de criança. Se esse pai e essa mãe querem que a gente trabalhe só na urgência e na emergência, tem muito dentista que faz isso por aí. Eu não gosto, não é o que eu recomendo, não é o valor que eu tenho, o princípio ético e não é o que eu acho certo para uma criança. Se eu não conseguir, ao menos, chegar e conscientizar esses pais, não faz para mim sentido. Dá para entender? E aí, quando que eu digo não para essa mãe? Eu digo, não, eu não vou mais atender, eu não sou o dentista que você está procurando. Por quê? Porque eu tenho um protocolo de atendimento que você não está cumprindo a sua parte. Eu te expliquei, você concordou, você sabia que depois daquela situação que foi muito estressante para a criança, era importante você vir nas demais consultas e você não veio. Então agora você me trouxe a criança de novo num momento de dor, de muita dor, e esse problema vai continuar. Então veja, desculpa, mas dessa vez eu não posso te ajudar. Essa é uma das formas da gente resolver esse problema. Ah, mas ela vai procurar outro dentista. Você só está indo de acordo com os seus valores. Lembra aquilo que eu falei? Eu não estou aqui falando que eu estou certa. E pelo contrário, eu estou aqui só para trazer pontos para vocês refletirem e irem atrás de outras informações também. Não aceitarem tudo que eu estou falando aqui de bandeja. De jeito nenhum. Pararem, raciocinarem e ver se faz sentido para vocês. Isso que eu tô falando agora faz sentido para mim, pra gente que usa um método dentista de criança, porque eu não posso ser a grande vilã do sorriso do meu paciente, ainda mais por quê? Porque os pais não estão de acordo com aquele tratamento proposto, que é o agir na urgência, já que não vai dar para sedar, não vai dar para condicionar, vai ter que estabilizar uma criança que tem memória, que não consegue comportamento, que está morrendo de dor, então que a gente consiga condicionar depois e reapresente uma odontologia muito mais humanizada para essa criança. Mas quando os pais não estão de acordo, não dá mais. Tá? Então é só pra gente pensar um pouquinho e ver se faz sentido pra vocês, tá bom? A gente se vê. Vocês já passaram por situações dessas? Conta pra mim, quem quiser escrever, colocar aqui. Então tá bom, a gente se vê.